Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Na Bíblia descobrimos que o Espírito Santo tem emoções, vontades, intercede, fica triste, mas também atua como consolador, que Jesus havia dito que ele seria. Mas antes de continuarmos, peço que se inscrevam em nosso canal e sintam-se à vontade para compartilharem as suas próprias reflexões. A origem da palavra Espírito na Bíblia se traduz como algo invisível aos olhos do ser humano, mas que produz algo visível. Em hebraico, a palavra é ruach e no grego é pneuma. Possui a mesma origem na raiz, que passa a ideia de soprar. Existem passagens bíblicas que podem direcionar para outros significados, vento ou fôlego. A ideia destes significados tem algo muito semelhante com o do Espírito Santo de Deus. Não vemos com os nossos olhos humanos, mas sabemos que traz um efeito que podemos enxergar. Segundo o dicionário expositivo do Novo Testamento, o Espírito de Deus é como o vento, é invisível, imaterial e poderoso. Ele fala. A Bíblia conta que o Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Atos dos Apóstolos 13, verso 2. Ele pensa, o Espírito Santo sonda e compreende as coisas de Deus, tem capacidade intelectual. 1 Coríntios 2, 10 em diante. Ele sente. Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa que ele tem capacidade para sentir emoções. Efésios 4, 30. Ele tem vontade. O Espírito Santo toma decisões, dando a conhecer a sua vontade. Atos dos Apóstolos 16, 7. Ele é enviado tanto da parte de Deus Pai e de Jesus, o Filho, e é uma parte integral da Trindade. O que o Espírito Santo faz? Ele fala de Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus e o torna conhecido a nós. É só por ele que podemos conhecer Jesus. João 16, 13 e 15. Ele convence o pecador. Quando alguém é convencido do seu pecado e da justiça de Deus, isso é por ação do Espírito Santo, também conhecido como o Espírito da Verdade. João 16, 7, 8. Ele transforma o crente. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo que atua na sua vida para a salvação. Por isso o Espírito Santo é chamado Espírito de vida. Romanos 8, 2. Ele guia. O Espírito Santo nos ensina como viver como Deus quer. Ele mora dentro do crente e ajuda-o a encontrar o caminho que deve seguir. É ele que nos ajuda a interpretar a Bíblia corretamente e aplicá-la nas nossas vidas. Gálatas 5,16. Ele capacita. Através da ação do Espírito Santo, podemos vencer o pecado e viver de maneira digna. As novas atitudes do cristão são conhecidas como fruto do Espírito, porque são o resultado do seu trabalho. Gálatas 5, 22 e 24. Ele dá dons. Os discípulos receberam de Jesus dons diversos pelo Espírito Santo, tais como discernimento, realizar milagres, profecia, interpretação e cura. Mas é o próprio Espírito Santo que opera esses dons em nós para ser benção para todos. 1 Coríntios 12, 4, 11. Quem pode receber o Espírito Santo? Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, então o Espírito Santo já habita em você. Ele desperta a vontade de se tornar mais semelhante a Jesus e de se aproximar de Deus. Além disso, o Espírito Santo remove a culpa do pecado. Para aqueles que não creem, o Espírito Santo não faz morada, mas ele atua no coração daqueles que o acolhem, convencendo e concedendo o dom da fé. Se você deseja ter mais fé, basta pedir a Deus e o Espírito Santo virá em seu auxílio. Aqui estão alguns nomes e títulos do Espírito Santo: Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Auxiliador ou Consolador, Espírito da Verdade, Espírito de Vida, Espírito da Promessa, Espírito de Adoção e Espírito de Glória. Concluímos, portanto, que o Espírito Santo é muito mais do que meras metáforas ou símbolos abstratos. Ele é uma pessoa divina, coeterna e coigual ao Pai e ao Filho na Trindade. As evidências bíblicas são claras e incontestáveis, revelando o Espírito Santo como uma presença ativa, inteligente, emocional. Ao reconhecer a personalidade do Espírito Santo, somos convidados a uma relação mais profunda e íntima com Deus. Ele não é apenas uma força ou influência, mas alguém que guia, consola e ensina. Devemos então render-nos a essa incrível verdade, acolhendo o Espírito Santo em nossas vidas e permitindo que ele opere a transformação que só Deus pode realizar. Que a paz de Elohim estejam convosco.